O assunto hoje é extremamente sério, é uma epidemia mundial. O Brasil está nessa parte, os Estados Unidos principalmente, é de onde eu vou usar a maior parte da estatística que tem lá. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabesidade. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabesidade. Diabetes e obesidade. Então, é a doença que mais cresce no mundo, a diabesidade. E, além do problema médico per se, isso causa um problema econômico enorme nos países. E eu vou mostrar para você aqui que a diabesidade é uma doença curável, só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nos últimos 20 mil anos, os cientistas detectaram que não houve nenhuma mudança no nosso genoma, no nosso DNA, mas houve uma grande mudança na alimentação. E, com isso, advém uma série de doenças. Uma delas sendo a diabesidade, a obesidade mais o diabetes. O Brasil, 40% dos brasileiros adultos têm sobrepeso, pesam mais do que deveriam. O índice de massa corpórea, que nós vamos discutir em detalhes depois, é acima de 25, mostrando que nós 40% dos brasileiros são sobrepeso, estão acima do peso. Mas eu gostaria de começar com uma metáfora. Você sabe que a Terra gira em volta dela mesma. A circunferência do Equador é em torno de 40 mil quilômetros. A cada 24 horas, a Terra faz um giro. Ela está mais ou menos numa velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Além disso, ela roda em volta do Sol, é o chamado movimento de translação. Ela faz isso em 365 dias e 6 horas, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Sem contar que a galáxia Láctea, onde nós vivemos, onde está o sistema solar, ela se desloca a uma velocidade de mais ou menos 810 mil quilômetros por hora. Então, se você somar isso tudo, nós estamos a mais de 918 mil quilômetros em velocidade, girando no espaço. Mas você tem a percepção que você está parado, não é verdade? Apesar de você estar indo numa velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tá? Você tem a sensação que você está parado. Isso chama percepção. A percepção é que nós estamos parados. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos está nos levando à doença. Isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você busca os Estados Unidos, que tem estatística, 1/3 dos americanos é obeso. 1/3 dos americanos tem sobrepeso. Então, só 1/3 dos americanos são, desse ponto de vista, saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema, e esse problema está cada vez mais volumoso, e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico médico vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália, eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, são chamados aborígenas, pegaram descendentes de aborígenas,
que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenes, levaram eles de volta para a floresta e por 3 semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então, eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato, o que os ancestrais comiam, que ainda se encontra nas florestas da Austrália, pessoas ingerindo comida que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em 3 semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicose no sangue, normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá, nós vamos gostaria de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tireoide e 2 órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de suprarrenais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, eles funcionam como se fosse um órgão só. Eles funcionam, o chamado de uníssono. Eles funcionam em uníssono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroidiano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pâncreas, adrenais, tireoide, é conhecido com o nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento do pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tireoide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas, mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tireoide também fazem parte desse jogo, certo? Eu sei que é difícil para vocês acreditarem, mas diabetes tem cura. Eu sei que é difícil para vocês acreditarem, mas diabetes tem cura. Diabetes tem cura. Pasme, nem sempre o diagnóstico diabetes é definitivo e a insulina não é melhor remédio. Neste curso, Dr. Lair Ribeiro, o cardiologista nutrólogo, incursiona por um universo desconhecido pela maioria das pessoas e até mesmo dos médicos. Com mais de 40 anos dedicados à medicina e a novas descobertas, Dr. Lair comprova, com base na ciência, que ao receber um diagnóstico de diabetes, ninguém precisa tomar remédio pelo resto da vida. Dr. Lair ensina o caminho das pedras, para o tratamento que não é para o resto da vida e mais importante ainda, evitar que a diabetes se instale, ainda que haja histórico familiar da doença. Ao assistir essa coleção, você vai conhecer uma realidade que não interessa à indústria da doença. Por que ensinar o caminho da cura se é muito mais rentável manter uma legião de pessoas tomando remédio eternamente? Dr. Lair aborda com clareza, profundidade e com a transparência que o caracteriza como profissional a íntima relação entre diabetes e obesidade, diagnóstico, prognóstico, tratamento e cura, ainda que possa parecer impossível. Ao longo dos 9 vídeos, Dr. Lair explica com detalhes que é preciso tratar a causa da resistência insulínica, podendo ela ser genética ou epigenética, resultado do estresse que desencadeia a produção de cortisol. Mas essas são apenas algumas das causas. Você tem aqui um conteúdo exclusivo e rico, com informações atualizadas, fidedignas de extrema relevância. Diabetes e obesidade proferidas por um médico estudioso e um dos mais respeitados da atualidade. Dr. Lair Ribeiro sustenta todas suas afirmações e considerações, com base científica e por sua larga experiência, vocação e dedicação à medicina.
Veja o que você vai encontrar no curso: diagnóstico, prognóstico, tratamento e cura. Regras nutricionais equivocadas estão causando uma epidemia de diabesidade. Obesidade mais diabetes. Insulina e hemilina. Quem é quem? Saiba identificar a curva glicêmica da condição normal, pré-diabética, diabético. Alimentos vilões de índice glicêmico. Uma fatia de pão pode ser pior que o açúcar puro. Saiba por quê. Impactante. Médico relata a cura do diabetes com o Dr. Lair Ribeiro. Curado, médico cirurgião de 64 anos diz que foi resgatado como ser humano. Conheça a causa da resistência insulínica. Luz artificial, frutose e toxinas entram na lista de causadores de diabetes. Hipoglicemia e glicose. Calcule a dose segura e saiba identificar que nem toda complicação diabética é diabetes. O açúcar presente nos alimentos. O segredo para descobrir o açúcar escondido nos alimentos que pode sabotar sua dieta restritiva. Intervenções além da dieta e exercício. E progesterona sublingual. Acesse agora, link na descrição. Veja também ao final desse vídeo tudo sobre o câncer. Deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal Minha Saúde Curas Naturais. Até o próximo vídeo e muita saúde para você! Eu sei que é difícil para vocês acreditarem, mas diabetes tem cura. Nós temos inclusive um colega aqui dentro da sala curado, que vai poder, depois eu vou deixar ele falar. Mas é isso aí. Você não está acostumado com isso, você está acostumado a tratar pro resto da vida. Mas eu quero dizer para você que o enfoque aqui hoje vai ser totalmente diferente.